Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho? Espero que sim, porque hoje eu trouxe uma mulher que me conhece há muito tempo. Já vivemos muitas coisas juntas e ela é uma profissional que eu admiro pra caramba. Com vocês, Laura Guerra. Tudo bem? Laura, se apresente para essa mulherada. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e osteopata. Trabalho muito na linha da medicina tradicional chinesa, juntando também o conhecimento da osteopatia. E hoje a Fábio me chamou aqui para falar um pouquinho sobre o corpo e as emoções. Ai, eu adoro. Vou começar a abrir os nossos trabalhos, tá bom? Tá. Eu sei que tu também gosta do vinho. Gosto. Então, eu não sei se vinho tem a ver com as emoções ou não, mas Bocati Denilson nos mandou aqui. Chardonnay. Chardonnay. As emoções. As emoções equilibradas. Denilson. Aprovado. Obrigada. Vou trazer pra cá esse. Aprovadíssimo. Ai, veja como é que fica melhor aí. Aproveitando para agradecer aqui meus patrocinadores. Bocati, então, com esse vinho delicioso. Denilson sempre mandando opções deliciosas pra gente degustar. Ótica Veneza, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Clínica Bloom e Essência em Foco. Muito obrigado. Esse podcast não aconteceria sem vocês aí acreditando no meu trabalho e favorecendo que muitas mulheres, muitas famílias sejam impactadas, sejam ajudadas por tudo que a gente vai falando por aqui. Então, ó, muito obrigada. Laura, a gente se conhece há alguns 13 anos aí, quase. Talvez um pouco mais. Tá, vamos deixar por aí, deixa assim. Deixa assim os cabelinhos brancos, a gente nem contabiliza. Alguns vinhos. A gente se conheceu na pós, né? Então, na época eu fazia pós em neuroadulto, tu fazia pediátrica. E foram muitas idas e vindas a Porto Alegre. E de lá pra cá, a nossa amizade, a nossa admiração, enfim, foi crescendo e, enfim, sou muito, muito, muito feliz em te ter na minha vida. Mas eu sou mais feliz ainda entregando o meu corpício pra você realinhar. Inclusive, semana passada que eu fui? Semana passada. Não. Retrasada. Retrasada. Passada. Semana passada. Sim. Enfim, faz pouco tempo que fui. Estou aqui, ó, maravilhosa. 100%. Lindamente aqui, ó, ajustadinha. Vamos entender melhor que raios um osteopata faz de incrível na vida de um ser humano? Então, a osteopatia é uma área, eu acho, fantástica dentro da fisioterapia, dentro da saúde, assim como a medicina tradicional chinesa, que são as duas áreas de atuação. Mas pensando em osteopatia, a gente vai permitir que o corpo procure a própria cura. Então, a gente vai avaliar, diagnosticar o que está errado. Muitas vezes o paciente chega, por exemplo, com uma dor na lombar, que tem uma relação, por exemplo, com ATM ou com alguma disfunção de alguma fáscia visceral. E aí a gente vai realinhar, reorganizar esse organismo e dar o estímulo para o processo de autocura. A autocura é a ideologia da osteopatia. Então, a gente vai dar esse estímulo para que o corpo tenha a capacidade de se curar, de se reorganizar. E aí, o paciente, o indivíduo, siga sua vida bem. Basicamente assim. Perfeito. Então, não só um realinhamento articular, mas também são estímulos de acorda aí, magrão, e entra em alinhamento, certo? Isso aí. E a gente trabalha muito com um olhar
não só do corpo, não só biomecânico, mas também biopsicossocial, neurológico, vascular. Então, toda uma reorganização do corpo articular, visceral, tentar compreender os aspectos sociais e emocionais que estão interferindo nesse organismo. E aí, dar o estímulo que ele precisa, né? Então, tu tá dizendo para nós que as emoções, as relações, os hábitos estão no rolê, tem tudo a ver com a forma que meu corpo está se movendo, se alinhando, ou adoecendo, ou se curando? 100%. 101. Gente! A casa caiu. Socorro, Deus! E agora? O que faço? Preciso estar com as minhas emoções alinhadas para que minha coluna esteja alinhada? 100% alinhado a gente nunca tá, né? Ai, não. Gente, cancela, para tudo. Nem a coluna, nem as emoções, né? E eu acho que isso é o que nos move, né? Então, eu vou dar umas pitadas também da medicina oriental. Existe uma história, uma lenda dentro da medicina oriental, da medicina chinesa, do imperador que estava muito doente e pediu o melhor acupunturista para tratar ele. Daí buscaram o melhor acupunturista, daí ele falaram, não vou, ele que vem até mim. E aí voltaram, falaram pra ele, olha, ele não vem, eles falaram que tu tem que ir até lá. Daí ele disse, não, vai lá, pede pra ele vir. Daí de novo, falou, não vou, se ele quiser, ele vai ter que vir até aqui. E aí ele disse, não, então se é assim, eu vou lá matar ele. E aí ele pegou e foi lá pra matar o acupunturista e ele disse, pronto, tá curado. Então a raiva também nos move, os sentimentos de alegria também nos movem, os excessos e as deficiências nos movem e desorganizam o nosso organismo. Sempre quando atinge a parte física, muscular, articular, ainda é um bom sinal, porque ele está atingindo a parte que a gente ainda consegue organizar através da terapia manual, que vem da osteopatia, do agulhamento da acupuntura. O problema é quando chega na parte mais interna, os órgãos, que é o que protege toda a parte emocional, né? Então, quando os órgãos começam a adoecer, é que daí o buraco está mais embaixo. Então, existe uma relação psicoemocional com o nosso corpo, com o físico, com o que a gente vê, o que a gente palpa. E na osteopatia, isso a gente sente, a gente interpreta também no sistema facial, que é o que recobre a musculatura, é o tecido que recobre a musculatura. Então, quando ele tá denso, tá tenso, tem pouca mobilidade, é como se a gente estivesse num estado de tensão, de emoções reprimidas. E quando a gente está, por exemplo, numa fase inflamatória, muito aquecida, a gente pode pensar, simular, por exemplo, uma situação de raiva. Isso juntando uma visão da osteopatia com a medicina oriental, claro, né? Então, nosso corpo está diretamente relacionado, sim, com o que a gente sente, com o que a gente vive, com o que a gente se expõe, se a gente pratica atividade física, se a gente toma água, se a gente toma um vinho, porque o tomar vinho também é bom, ele nos traz um sentimento de alegria, né? Viu, gente? O tomar vinho também é bom. Ufa! A Bocati agradece. Salvamos o patrocínio. Boa. E se a gente for de uma forma muito ampla, né? Trazer, por exemplo, cada órgão está responsável por alguma emoção ou sentimentos específicos, assim? Sim. Pensando pela medicina chinesa e dentro da osteopatia também tem algumas relações do relógio biológico, cada órgão tem a sua relação. Não vou entrar em detalhes de todos os órgãos existentes, senão a gente vai para o podcast todo. Mas se alguém tiver uma curiosidade também, depois vai ficar meu Instagram, eu acho, minhas redes ali, e pode procurar. Onde o pessoal te encontra? Me encontrar fisicamente é um pouco difícil, porque eu tô sempre de um lado pro outro, né? Correndo pra lá e pra cá. Mas pode me encontrar nas minhas redes sociais, né? No Físio Laura Gezago. No Instagram? No Instagram, no Facebook também. A gente é da época do Facebook ainda, né? Somos. E lá tem todos os meus contatos. E no Face é Laura Zago? Laura Guerra Zago Fisioterapia. Pode me encontrar ali. Mas vamos pegar alguns exemplos. Vou dar o exemplo que é o mais clássico, né? Que é o sentimento da raiva. Que eu acho que também é retratado até nos desenhos animados, né? Então, quando a pessoa está com raiva, e a gente relaciona também não só com o sentimento e com a dor, com a localização, mas também com o órgão de saída que a gente fala, com a expressão, né? E com as cores e com as estações do ano e o elemento. Então, é bem complexo, assim. Então, a raiva, ela tá relacionada com o órgão fígado. Dentro da medicina oriental, ele é um órgão energético, não é palpável, né?
Dentro da osteopatia, a gente fala do fígado mesmo, né? Da fáscia que recobre ali a região, as vísceras abdominais, né? Então, nos desenhos animados, quando a gente vê o boneco com raiva, o que acontece? Ele tá com os olhos pegando fogo, né? Saindo fumacinha. Saindo fumacinha. E os olhos é o órgão de saída do fígado, da raiva. Então, por isso que quando a gente tá com raiva, pela medicina oriental, a gente fica com a visão embaçada. A gente por isso que diz que a raiva cega? Cega. E a gente perde a capacidade de distinguir o que é correto e o que não é. A gente age com emoção, pela relação direta também que tem com o coração. O fígado, ele tem uma relação com o elemento fogo. Por isso também o fogo nos olhos. E quando a gente pensa em fogo, a gente pensa em calor. No sistema corpóreo, a relação direta é com tendões e músculos. Então, o excesso de raiva, o excesso de tensão gera tensão muscular. Contraturas, tendinites, que a tendinite é uma inflamação, que pela medicina oriental é o fogo. Então, a gente vai fechando todas essas pecinhas para ver o que a gente precisa tratar. Tentar entender onde é que está disfuncionado, digamos assim. Vamos lá. Pensando só em corpo, né? Eu, sei lá, sou uma digitadora, né? Sei lá, professora, enfim, faço muitos movimentos repetitivos. Eu tenho a famosa LER, né? Ou, tenho não, né? Mas tenho uma predisposição a ter. Tenista, sei lá, enfim, qualquer movimento muito repetido ao longo do dia, da semana, pode me gerar isso. Sempre ele vai estar associado também a uma emoção? Não. Ou ele pode ser isoladamente algo do uso? Na verdade, são complementos, assim, pensando pelo aspecto tanto da medicina oriental quanto da osteopatia. E da fisioterapia, eu acho que da vida como um todo. O nosso corpo, ele é um sistema todo integrado. Que nem... É o sistema da biotensegridade que a gente fala, né? Que é que nem as pontes que a gente atravessa de carro. Aprendi isso onde eu trabalho, lá na faculdade, né? Falando com o pessoal da engenharia. A ponte, ela nunca é construída assim e assim. O concreto, o aramado, tudo vai trabalhar para as modificações de peso, de temperatura, do rio. E o nosso corpo é igual. Então, isso, na verdade, vai ser uma gota dentro de todo aquele copo que a gente toda aquela água. Então, claro, se eu sou uma pessoa que guardo muita raiva, que tenho já uma predisposição a doenças articulares ou musculares e ainda me exponho a essas situações em excesso, não tomo água também, não cuido do meu hábito de vida, fumo demais, então, claro, vai piorar o quadro. Mas qualidade péssima de sono. Exatamente, mas é um aspecto biomecânico. Mas isso vai ser somado a todo o resto da nossa história, da nossa vida, do nosso corpo. Então, seria correto afirmar que uma pessoa, né, que teve toda essa soma na hora de tratar essa tendinite, essa articulação, seja como for, para que ela tenha uma recuperação, né, uma cura dessa lesão mais rápida, ela precisa olhar também para as suas emoções, para os seus hábitos, para a sua forma de reagir à vida? Eu não diria o mais rápido, mas o apagar o incêndio. Então, assim, a gente pode tratar, por exemplo, bem pensando no local. Então, vamos apagar porque a gente quer ser resolutivo. Então, tratar essa dor, o que está limitando a vida dele. Não consegue mais jogar, não consegue mais segurar o filho no colo, ou fazer as caminhadas dele. Depois que conseguiu apagar esse incêndio, essa situação mais crítica, daí vamos entender por que isso aconteceu. Foi do movimento esportivo, beleza. Mas que outros aspectos estão culminando? Porque não é só do gesto esportivo. Quantos tenistas existem no mundo e todos têm epicondilite? Não, então, juntar esses aspectos e tentar, depois, a longo prazo, fazer a manutenção, que é gerar qualidade de vida para esse indivíduo. Daí entra o papel da osteopatia, da medicina tradicional chinesa, e buscar também outros profissionais, nutricionista, um terapeuta, psicólogo. Então, identificar a real necessidade desse paciente. E hoje, em consultório, né? O quanto tu sente que esse paciente que te busca está querendo realmente não só apagar esse incêndio, mas garantir que o fogo
não volte mais? Como é que tu sente a mentalidade das pessoas, né? Buscando não só aquele tratamento pontual para aquele momento, mas também prevenir que isso não volte a acontecer. Hoje a gente vive com todas as realidades no consultório, assim, há alguns anos de estrada já, a gente já consegue lidar com todos os públicos, né? Eu sempre brinco que na medicina chinesa e na acupuntura a gente não chega a ser a última porta, mas é uma das últimas portas. Então, esse paciente normalmente já passou por vários profissionais, várias terapêuticas, a não ser aquele paciente que conhece já, ou que já passou algum momento, alguém da família já se tratou com a gente, ou com algum outro profissional na linha, dele vem buscar direto. Mas se aquele paciente fresquinho, ele já fiz fisioterapia convencional, já usei medicação, não mudei hábito de vida, ele tende a aderir, porque ele sabe que o que ele fez antes não funcionou. E o paciente que já vem pra gente sabendo o que é a osteopatia, o que é a medicina chinesa e sabe o que envolve todo esse contexto, ele já vem com a mente aberta, então ele já vem disposto a. Até porque o tratamento ele é um pouquinho diferente. Normalmente o paciente não vai ir 2, 3 vezes por semana, em certos casos específicos. Ele vai vir uma vez por semana, depois vai ter um espaçamento para manutenção. Então não é o clássico que nem a fisioterapia, muitas vezes é. Também não é uma receita de bolo, não deveria ser, né? Então, existe sim uma aderência. Até porque como eles vêm num quadro de dor ou de travamento de coluna, alguma situação muito desconfortável, eles querem melhorar. E a partir do momento que eles começam a observar essa melhora e eles entendem que o processo de melhora não depende só do terapeuta, a gente é só uma ferramenta para eles chegarem nessa resposta, eles absorvem esse processo de que não, eu faço parte do meu processo de recuperação. Então, eles embarcam nessa com a gente. Na grande maioria das vezes. Não é regra. E tu percebe que eles vêm pela dor, pelo desconforto. Pensando na osteopatia, sim, por eu ser fisioterapeuta, e na medicina chinesa também, porque eu sou fisioterapeuta. Normalmente, relaciona fisioterapeuta é dor, né? Então, não fiz. E a minha linha de pacientes acaba sendo mais dor. Então, a gente acaba trabalhando mais pacientes com dor mesmo. Continuando no assunto que eu adoro, órgãos e emoções e sentimentos, falamos sobre a raiva. Que mais que a gente pode trazer, assim, de uma forma simples, né? Tristeza. A tristeza, tá pensando nisso agora. Transmimento de pensação, como diria o Chaves. Isso aí. A tristeza é um clássico também dentro da medicina chinesa e eu acho muito legal. A tristeza, ela tá relacionada com o órgão rim, né? A tristeza junto com a preocupação, na verdade, anda muito próximo ao pulmão também. E o sentido, né? O órgão sentido que a gente fala é a audição. O rim é de onde vem a nossa energia vital. Então, quando a gente nasce, a gente herda a energia dos nossos pais, do pai e da mãe junta, e essa energia ela não é renovável, que a gente tem aqui no palpável, né? Ela não é renovável. Então, o que a gente tem, a gente vai ter que usar pro resto da vida. Não é uma bateria, a gente é uma bateria. E aí, a gente vai consumindo... Da soma do nosso pai e da nossa mãe. Isso aí. É uma única energia que tá aqui. Juntada, cruzada, use... E abuse. E abuse com inteligência. Mais ou menos isso. E aí, conforme a gente vai usando essa energia, pelos excessos e pelas deficiências também, porque a gente pode gastar pela deficiência também, a gente vai consumindo essa energia. Se a gente usa loucamente essa energia, ter uma vida completamente desregrada, ou desregrada de sentimentos também, eu sou uma pessoa completamente estressada, eu guardo muita raiva, muita mágoa, sou uma pessoa muito triste, amargurada, ou aquelas pessoas super eufóricas, aquelas pessoas que a gente escuta a risada de longe, a gente tá passando aqui e escuta, a fulana rindo. O excesso de alegria também não é saudável, não é normal, né, digamos assim. A gente vai consumindo, vai queimando essa energia, né? E aí, quando ela acaba, a gente faz o que? A gente morre. Né? Quando acaba a bateria, ela morre. E o corpo é assim, a gente morre. O sentimento vinculado ao rim, a tristeza, e o sentimento, o órgão sentido é a audição. Quando o nosso corpo carne, morre, sempre falam, eu não morri ainda, acho que tu também não, né? Não nessa vida. Vocês estão nos vendo, né, gente? Aqui, Só pra saber. Mas pode ser uma, como é que falam? Holográfico, ai que horror. Falam que o último sentimento que a gente perde é a audição.
E a audição é o órgão sentido do rim, pela visão oriental. Uau. E qual é a cor do rim? Porque os órgãos, na medicina, órgãos e vísceras também tem cores, né? O fígado se não me engano, é marrom ou vermelho, e o rim é cinza. E a gente vai ficando cinza. Então, se uma pessoa sem vida, né? Um cadáver é acinzentado. Que é o que a gente fala, a pessoa sem vida, mesmo viva, aquela pessoa triste, é uma expressão Apática, mais pálida, né? apática, né? A apatia. Então, tudo isso é vinculado com o órgão, com o sentimento, com a dor, né? A pedra no rim é um acúmulo de emoções remoídas? Então, o nosso rim, ele é energético, não é palpável. Então, a pedra no rim, na verdade, ela tá lá. Pode, sim, ter uma influência do sentimento, mas dizer assim que é uma relação energética é difícil dizer. A gente tem que juntar tudo, até porque quando a gente fala de rim, a gente tá falando de órgão energético, não órgão físico. Entendi. Mas é normal a gente pensar assim. E daí eu retirei, essa pergunta é bem normal. Eu retirei um órgão, por exemplo. Retirei um rim ou um pulmão. O órgão energético continua lá, mesmo que o órgão físico não esteja. A mesma coisa com os membros, onde passam os meridianos. Amputei um braço, o meridiano segue. Por isso as dores fantasmas e os membros fantasmas. Isso quer dizer, temos membro fantasma. Isso é comprovado. E está vinculado aos meridianos, pela visão da medicina oriental. Porque esse meridiano segue. Só ele tá funcionando de uma maneira diferente. Que doido. Eu tô pensando sobre essa relação da audição com a tristeza, né? Porque normalmente quando a gente tá muito triste, a gente ouviu ou deixou de ouvir, ouviu algo que não queria ou deixou de ouvir algo que gostaria, né? Então, como a boca, ou a nossa, ou dos outros, também tem uma função importantíssima dentro do que vai vibrar dentro da gente, né? Exatamente. E essas relações, elas não são a gente fala o adoecimento ou o órgão energético está desfuncionado, ou desregulado, ou deficiente, ou em excesso de energia, não é somente do órgão. Às vezes ele tem uma relação com outro órgão. Então a gente pode ter um ciclo de geração ou de contra-geração também dentro do ciclo energético, né? Então é um pouquinho mais complexo. Mas eu posso... Quando tu fala em geração... Geração é a sequência dos órgãos, porque a gente tem uma sequência dos elementos dos órgãos, né? Então, eu posso ter um rim adoecido, por exemplo, um rim energético adoecido pela tristeza, mas talvez por um coração em excesso que fala demais, porque o falar demais está vinculado com o coração, com o sentimento do coração. Então, a boca está ligada ao coração? Não necessariamente, mas pode ser. Por isso que a gente faz toda uma análise. Ou então, uma boca que se cala muito. Aquela pessoa que guarda tudo, né, não fala, que também pode ser do fígado. Aquela pessoa que retém a raiva. Então, cabe a gente analisar essa pessoa, tentar entender o que está acontecendo, as dores dela, as dores físicas, as dores emocionais, para tentar entender como é que a gente vai ajudar ela. Em que meridiano a gente deve organizar, né? Entendi. E para quem caminhar também, né? Então, lembrando, eu sou fisioterapeuta, então muitas coisas eu consigo trabalhar na medicina oriental, mas a pessoa precisa de terapia, né? Acompanhamento com psicólogo e tudo mais. Tu vai dar o direcionamento. Olha só, amado, trabalhe sua raiva. Mas não trago amor de volta. Não é assim. Amor próprio. Três agulhadinhos, amor de volta, não é? Só amor próprio. Mas já é uma grande coisa. Intestino, tá ligado a qual sentimento? O intestino, ele é bem complexo. O intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Isso, né? que eu ia dizer, a gente entende ele como nosso segundo cérebro, né? O intestino, ele transita ali com as preocupações, com a angústia, né? A angústia, principalmente, está vinculada com o intestino. Mas ele transita ali dentro dos órgãos. Porque eu recebo aqui, escuto muito, principalmente as mulheres, sempre tem um BO no intestino, né? Normalmente preso. A frustração está vinculada com o intestino, né? O que eu percebo aqui
há muito... Eu achei que a boca tivesse muito conectada com o intestino, porque eu percebo que normalmente são mulheres que não verbalizam o que realmente são. E entra num sistema de geração, ou contra-geração, né, de um órgão poder afetar o outro. Então, eu apago, por exemplo, a energia yin ou yang de um órgão, e aí eu vou afetando o outro e por sequência, né? E eu acho muito legal que às vezes eu recebo umas mensagens assim, caguei. Para qualquer pessoa pareça estranho, mas para quem não consegue fazer cocô diariamente, conseguir é esplêndido. Então, eu recebo muitas mulheres que normalmente não é a queixa principal, né? Elas vêm por outras causas, enfim. No andar da carruagem, a senhora tem ido no banheiro diariamente? Xixi? Não, amada, cocô. Não. Enfim, ok. Não necessariamente eu olho especificamente para isso, né? Mas são curas que a gente vai fazendo, principalmente com essa questão de conseguir verbalizar para si os seus desejos, a sua energia, quem tu é no rolê. E normalmente tem uma resposta já intestinal. Você começa, sei lá, ia uma vez por semana, tô indo 2 ou 3. E a qualidade também, né? Isso, não é um sacrifício. E pensando energeticamente, ele é muito íntimo com o coração e com o fígado, né? Então, entender se é um intestino mais ressecado, constipado, ou não, se ele é mais solto, né? E o relógio biológico também, a gente entende qual que é o momento do dia que tu tem mais dificuldade, até na questão do dormir. Eu acordo sempre às 3 da manhã, qual órgão está relacionado? Ou à 1 da manhã, qual órgão está relacionado? É uma preocupação, é uma raiva, é uma angústia, então cada órgão tem seu horário também, né? Então... Uau! Essa é a novidade. E isso também casa com a osteopatia, né? Até eu vou contar um pouquinho como é que é a história. Eu fui parar na acupuntura porque minha mãe insistia muito, vai estudar acupuntura e tal, porque ela é muito fã. E eu era paciente de acupuntura. E aí tratei meu joelho com acupuntura e tal, quando eu era jovem. O famoso joelho da Laura. Mas aquele era o que era só aquele ruim. Agora eu tenho os 2 ruins, no caso. Fisioterapeuta também tem joelho ruim. No caso, tenho 2. Dentista sem dente, fisioterapeuta com joelho ruim. Cabeleireiro sem cabelo. E aí, fui estudar acupuntura. E aí eu lembro nitidamente, na primeira aula eu já era formada, tinha feito a minha pós-pediatria, trabalhava com pediatria. Trabalhei muitos anos na pediatria, adorava. E aí eu tava sentada naquela cadeira e o professor falando. E eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Porque é um mundo completamente fora do nosso conhecimento como fisioterapeuta ocidental, né? E aí eu pensei, aí tem que estudar toda a anatomia, fisiologia, fisiopatologia, tudo de novo, voltado para medicina oriental. E aí eu pensava, meu Deus, é muito louco esse negócio. Eu disse, como é que eu parei nessa cadeira? E aí fui pra segunda aula. Encarei a primeira, fui pra segunda e a gente vai entrando e abrindo as caixinhas. Já que lá tá, que lá esteja, vamos ver onde é que isso vai me levar. Eu fiquei 2 anos e meio aqui, eu disse, vamos lá. Cada 15 dias tinha aula, ia pra Porto Alegre. Estágio e tudo mais. TCC pra escrever. E fui indo assim, e conforme ia indo, eu lembro que na 4ª ou 5ª aula eu... abrir a mente. Eu disse, não, eu preciso não esquecer, mas pegar o que eu conheço de medicina ocidental, botar aqui no cantinho e abrir minha cabeça porque vai vir, que é a medicina oriental, que é um conhecimento milenar, né? E isso é muito fantástico. E aí, quando eu terminei, daí fiz um estágio, depois fui pra China ainda, né? Daí, na China foi uma experiência fantástica, porque daí eu vivi o que realmente é a medicina oriental, voltei, e aí... comecei a atuar dentro da acupuntura mesmo, continuei atuando como fisioterapeuta. E aí sempre ficava um buraco, assim, um buraco. E eu, meu Deus, falta alguma coisa, falta uma lacuna. E aí conheci a osteopatia. E aí fui estudar a osteopatia. E conforme eu fui andando nas aulas, assim, e eu lembro na primeira aula de osteopatia, eu pensei, meu Deus, depois de 10 anos de formada,
por que eu me meti nessa? Porque é uma formação Onde super fui longa. amarrar o meu bode. Exatamente. E aí, a mesma coisa. Daí, fui pra segunda aula, eu disse, agora faz sentido, agora fechou. E aí, um dia eu cheguei numa aula e o professor falou sobre relógio biológico. E esse, com base na medicina oriental, a gente traz também para dentro da osteopatia, do funcionamento dos órgãos e tal. E eu, meu Deus do céu, é isso aí. Tudo isso pra essa sentido. aula. Eu tô aqui há 5 anos, não, 4 anos, e aí pra essa aula. E aí tudo fez sentido, assim. Eu ainda, agora tô concluindo, né? Tô nas especialidades, no módulo avançado, osteopatia, né? Uma formação super longa, né? E, enfim, e aí agora a lacuna, aquele buraco fechou. E a gente tem, então, o nosso corpo, os órgãos funcionam, sejam energéticos ou não, eles funcionam dentro de um ciclo biológico. A gente tem um horário que tá funcionando mais, um horário que tá funcionando menos, pro outro funcionar mais, né? E é muito interessante isso aí. E a gente consegue tratar o paciente também entendendo esse relógio biológico. E é muito bacana isso, porque, por exemplo, né? Embora eu saiba e eu sei que eu deveria dormir cedo, o meu relógio biológico, ele tá um pouco disfuncionado. Mentira, assim, a vida louca e acostumei, na verdade, né? Então, pra mim, um dia que eu vou dormir cedo, eu durmo meia-noite e meia, e eu fui dormir cedo. Sim, eu sei que não é legal, né? Porque a minha melatonina é ativada até às 10, é isso? 10h30, 11 horas, aí quando vira o relógio. Isso, então, isso eu falei um dia que eu durmo cedo, porque normalmente, eu vou dormir 2h30 da manhã. Então, embora eu saiba, eu sei que eu tô errada, eu já tô há tanto tempo nessa vida louca que o meu corpo não tem sono às 10 da noite. Só, claro, depois de um acúmulo de dias dormindo 3 horas por dia, que aí a gente sente sono assim cedinho, e aí quando a criança vai dormir a gente já dorme junto. Existe algo que possa ser feito, algum ponto que a gente possa estimular que não seja vergonha na cara? Até vou tomar uma água. Eu acho que o melhor é a gente reeducar, né? A gente orientar a pessoa a reeducar rotinas, né? E a gente fala isso. Eu sempre brinco com os pacientes e brinco em sala de aula também. Faz o que eu digo, mas faz o que eu faço, né? Porque eu não sou um bom exemplo. Não faço isso em casa, entendeu? Porque a nossa rotina também, como profissional de saúde, a nossa agenda é conforme a agenda do paciente, da necessidade, às vezes. E a gente às vezes esquece de se cuidar para cuidar do outro, né? E pelo menos eu, como eu gosto muito do que eu faço, assim, e é muito fantástico. Eu poderia almoçar. Ai, mas tu tá precisando? Exatamente. Tá bom. Hoje aconteceu uma situação. Vou te atender. Eu cheguei no consultório às 7h30 da manhã. Agora são, não sei que horas é agora. Mas enfim, cheguei no consultório às 7h30 da manhã. Agora é a hora que você tá olhando no seu relógio. E aí daí eu já tava com a agenda preenchida e eu tinha, inclusive, ao meio-dia. E eu tinha um único horário às 4 da tarde livre. E aí ontem à noite, uma pessoa muito querida me disse, olha, tô com uma amiga aqui comigo, uma situação assim, assada. Eu preciso muito da tua ajuda, não sei o quê, tu consegue, encaixe, eu consigo. Claro que sim. Na minha folga. E aí e aí eu fui até às 7 da noite quando vim pra cá, né? E aí a gente vai e a gente vai ajudando, mas não seria o correto, a gente precisa... A minha nutri, ela fala muito, tem que sentar e comer com calma, sentir o que tá comendo, mas a gente come em pé nos 10 minutos que dá. É sobre isso, né, Matheus? Hoje, por exemplo, né, eu fiquei feliz porque eu almocei. Ontem eu não almocei. Ontem o meu café da manhã, almoço, foi a janta no Papo e Vinho. O chefe Anderson cozinhou lindamente, maravilhoso, tava uma delícia? Estava. Mas foi minha refeição do dia, às 8h30, 9 da noite. E são essas rotinas que a gente precisa reeducar, né? Hoje, eu almocei. Aonde? Ali. Em pezinho, enquanto o Matheus montava aqui, todo câmeras, enfim. E era eu aqui, ó, de pezinho, comendo, falando com ele já, pensando como é que vai ser os próximos dias de gravação, como é que a gente vai organizar, tal. E eu aqui, ó, de pezinho, comendo. É o ideal? Não, tá longe do ideal. Não faça isso em casa.
Mas é uma construção. E aí, agregado a essa construção, a reeducação, a pessoa entender, a gente pode usar, assim, alguns pontos ou algumas técnicas da terapia manual também, para estimular. Dentro da acupuntura, a gente tem o ponto que eu digo que é o ponto que é o derruba-cavalo, né? Que é um ponto que a gente usa realmente para ajudar a pessoa a ter uma qualidade de sono melhor. Não é aquela coisa, eu vim procurar acupuntura para conseguir dormir, para tratar minha insônia. Tá, mas vamos entender o que está acontecendo ao redor disso, né? Mas a gente tem alguns pontos chaves que a gente pode auxiliar, não que a gente vá resolver o problema, né? Então, e dentro da dá para contar também. Onde que é o ponto do dorme-cavalo? É que não é bem fácil assim, a gente precisa, não dá para fazer ele manual. Não, também, onde então, fica? Ele fica aqui atrás das orelhas aqui. Aí é ótimo, assim, tu pega aquele martelo do bife, pau, um prego, derrubou, entendeu? É papum, assim. Existe toda uma técnica também para utilizar ele. Existem alguns pontos dentro da acupuntura. Quem trabalha com a medicina tradicional mesmo, a acupuntura tradicional, que a gente sabe que ela se perdeu, né, em alguns locais. Tem muitas técnicas de inserção de agulha, direcionamento, tempo, se vai usar ela aquecida, tamanho, calibre de agulha, então posicionamento do paciente muitas vezes também a gente escolhe, outras técnicas associadas também, então, porque a medicina oriental, a acupuntura é uma das técnicas da medicina oriental, a gente pode usar outras técnicas, mochoterapia, auriculoterapia, ventosas, né, então... Se você nunca experienciou uma ventosa... Ai, gente, é magnífico. Inclusive, Laura, a gente depois que a gente terminar, a gente pode marcar só na ventosa. Outro dia você não me ventou. Ele já estava focada no ósseo. Não, realmente... Então... Péssimos hábitos de vida geram o quê? Caos músculo-esquelético, né? E aí, foi um dia... acho que eu recém tinha voltado de São Paulo. Eu acho que foi. Não, antes de ir pra São Paulo, eu disse... eu tô meio ruim e tal, enfim, mas não deu. Fiz o quê? Botei um monte de gente na agenda pra conseguir estar 10 dias em São Paulo. Então, eu acabei atendendo todo mundo e foram... uns 9 dias antes de ir pra São Paulo, que eu dormi uma média de 3 horinhas por dia pra dar conta de deixar todo mundo atendido, cuidado, assim, pra que eu fosse a São Paulo. Embora lá atendi, mas em outro ritmo, né? Eu tava só trabalhando de manhã, de tarde, tava por São Paulo, comprando, passeando, comendo, enfim. E aí, quando voltei, então, somou aqueles dias antes de São Paulo, todo esse período sem academia, tá? Só pra deixar claro. Que é importante. Atividade física. Isso. Mas às vezes umas férias não tem problema. Umas férias... E aí, lá em São Paulo, então, passei por um processo iniciático onde foram uns 3 dias dormindo em esteira de palha, direto no chão. Então, a coluninha já não é exatamente a mesma coisa. Todo esse período dormindo em colchão que não era meu, travesseiro que não era meu, em rotinas... estranhas, comidas estranhas, muita bebida, enfim, né? Voltei de São Paulo, virada num 8, né, gente? E aí acordei um dia, aí voltei, Antônio ficou doente, e aí ele com febre acabou dormindo na minha cama. E aí naquela manhã eu acordei, gente, eu não sabia o que me incomodava mais. Assim, era literalmente assim, da raiz do cabelo à unha do pé, tudo era ruim, era uma montanha de dor. Se eu pudesse me descrever, era oi, prazer, dor. Era sobre isso. E aí, mandei um áudio pra Laura, né? Eu disse, Laura, amiga, pelo amor de Deus, eu tô aqui renga, não sei o quê. E aí, Antônio diz, é verdade. É verdade. Muito bom. E aí, a Laura me respondeu, né? Não, tu falando eu não sei, mas eu confio no Antônio. Então tá, então vamos dar um jeito. E aí, de fato, fui lá. E como mágico. É ciência. A ciência explica, mas é bruxaria. A gente brinca, é bruxaria. Porque são pequenos movimentos, né? Sei lá, a Kiro, por exemplo. São movimentos muito mais bruscos. Então, não tô aqui pra falar mal da Kiro. Claro, que é fantástico. É fantástico, é maravilhoso. Inclusive, gosto muito da minha Kiro. Isso. Tô precisada, inclusive. Nossa, fiz rapé domingo, tô toda quebrada. Mas a osteopatia, ela traz uma delicadeza nos movimentos que, às vezes, tu pensa,
Não vai dar em nada. Nem me manipulou. Ai, gente, pelo amor, nem estralou ali, ó. Vai dar em nada. E como é impressionante. Às vezes, não é no dia que tudo acontece. Mas naquele dia tu já sai, obviamente, muito mais aliviada. Mas ao longo dos dias que vai se passando, parece que as pecinhas vão se encaixando. Ai, nossa, hoje eu acordei melhor ainda. E é mais ou menos isso, né? Que é o que a gente falou no início. A gente dá o estímulo pro corpo se reorganizar. E aí a mágica acontece. É sensacional. Existe alguma contraindicação? Sempre existe, né? A gente tem que ter cuidado com, por exemplo, gestantes. Algumas técnicas a gente não vai usar isso para as duas, né? Para as duas linhas. Gestantes, por exemplo, não vai fazer, mas a gente vai ter alguns cuidados, né? Na OSH, algumas técnicas, na acupuntura, muitos pontos a gente não usa, dependendo do período da gestação. A acupuntura é super indicada para gestantes, né? Principalmente aquela gestante que está com o bebê, final de gestação, aquele bebê preguiçoso, né? Que quer virar. Não vira, a gente pode usar alguns pontos, a mochoterapia também para auxiliar. Pacientes com câncer também, dependendo de como é que está o estágio e tudo mais, a gente tem que cuidar. Fraturas, né, abertas, são fraturas ativas, né? Então, existem algumas contraindicações. Tromboses ativas e tudo mais. Então, mas, claro, cada caso é um caso, né? A gente vai analisar, por exemplo. Às vezes a gente não vai tratar local também. Às vezes, a pessoa chegou com uma dor cervical e ele tem um tumor ali na perna. A gente pode focar um pouquinho mais ali na região, focar bem no biomecânico mesmo, esquecer os outros aspectos, né? Então, a gente pode também, às vezes, ser mais estrutural, que a gente fala, né? Tem como. Crianças? Pode. Não só pode, como super indicado. Existe uma idade? Não. Desde bebezinho, tanto nas duas técnicas, o que vai mudar é a maneira de trabalhar, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Porque diferente do que as pessoas pensam, a criança não é um mini adulto. Ela é uma criança que está em formação para ser um adulto futuramente, né? A gente fala, um mini adulto, né? Não é bem assim. Então, a gente vai trabalhar assim, mas vai trabalhar na maneira que tem que ser para ela, de acordo com a idade que ela está. E com a necessidade também, né? Inclusive, já falei contigo, preciso levar o Antônio lá para olhar um bruxismo aí, que o menininho tá gastando uns dentes, ainda são os de leite lá no fundo, mas logo mais não serão, né? Mas a gente sabe que esse bruxismo não é só o dente, né? Tem ATM, tem, enfim, um monte de outras funções aí e emoções conectadas a esse bruxismo. E eu disse pra ele que eu ia levar ele lá. Ele disse que ele só vai se o Gustavo for junto. É o urso. Cachorro, né? Urso. Esteve aqui com a gente numa janta outro dia. Isso. E ele perguntou se tu vai consertar o Gustavo também. Eu disse, tia Laura é maravilhosa. Ela tem mãos de fada e ela conserta crianças, adultos e ursos de pelúcia. E onde fica a clínica, Laura? Minha clínica, eu tenho uma clínica que é minha, né? Então, eu tenho 2 sócios que fica no Madureira, ali na Dr. Montauri, próximo às piscinas do Juvenil. E eu tenho um outro consultório que eu atendo nas sextas-feiras, que fica no Exposição, em cima do Quero Café, ali na Independência. São os 2 locais que eu estou atualmente. Repete pra galera o teu arroba. Meu arroba no Instagram é fisiolauragezago, G-Z-A-G-O. E no Facebook tô Laura Guerra Zago ou Laura Guerra Zago Fisioterapia. Isso aí. Se você sente que sua musculatura, suas articulações, suas emoções, seu sono, seu intestino, seu rim, seu coração, seu ouvido não está funcionando como deveria, chama a Laura. Gostamos. Super indico. Laura, para quem não sabe, ela é muito CDF. É verdade. Então, quando a Laura conta aqui para vocês que ela estudou, ela não estudou. Ela estudou para um caralho. Entendeu? Laura não é o tipo de profissional que se convence com pouco. E eu imagino o quanto louco deve ter sido ela chegar lá na medicina chinesa trazendo coisas que não fazem um sentido reto e direto. Exatamente.
E desde que eu conheço, ela já é assim. Mas isso torna ela uma profissional completamente confiável, porque se ela tá mexendo naquele ponto, ela tem certeza absoluta. Se ela olhou para o teu joelho, para tua testa, para o lóbulo da orelha, ela realmente está olhando aquilo como um todo. Na sua cabeça, ela faz assim, são muitas sinapses. E a Nazaré. Acontecendo para ela te dizer, vamos fazer assim. Olhe para isso. Então, se tem uma profissional assim, ó, que eu me entrego e eu indico assim, tô dizendo que vou levar meu filhote, tá? Então, eu super sou sempre tua fã. E agora o nível de cobrança aqui, ó, meu Deus do céu. É sobre isso. Mas é verdade. Eu tenho uma admiração muito grande por essa tua fome de... Eu não quero conhecer, eu quero saber o detalhe. Legal, legal esse copo, mas por que ele foi feito assim? Por que essa haste tem 12 centímetros e não 13? E se tivesse 13? Então, eu admiro demais tanto a tua fome por sabedoria, por conhecimento, mas esse olhar clínico ao detalhe. Legal, isso sempre foi assim. Para todos os outros serve dessa forma. Mas acho que para você não. Porque eu... E eu acho sensacional isso. Tu olhas... não é um ombro, não é um joelho, não é uma vértebra, não é uma articulação. Tu consegue ter um olhar matemático, científico, mas tu tem toda essa sensibilidade para sentir também todas essas comunicações. Eu acho isso sensacional. Isso é muito a gente adquirir também com a confiança, né? Das pessoas, que nem tu tá trazendo isso agora. E as pessoas nos trazem isso também. Olha, tu trabalhou de tal maneira. E a gente vê, poxa, então é isso mesmo. Então eu não tô tão maluca assim mesmo, que realmente o corpo não é só um pedaço de carne, ou só aquele pedaço que tá doendo. Talvez realmente aquela emoção tenha relação com isso. E é isso que faz a gente querer, né? E eu acho que o principal, é o que eu falo em sala de aula para meus alunos, a gente gostar do que a gente faz, né? Então, a gente não só gostar, mas a gente olhar no detalhe também o quanto o que a gente tá fazendo diferença na vida daquela outra pessoa. A gente não tem ideia o quanto a dor incapacita a pessoa, o quanto ela não poder pegar o filho no colo gera tristeza, o quanto ela não poder fazer a caminhada ou fazer o esporte dela deprime, e ela desconta na comida, nas relações interpessoais, e a cascata que isso vai gerar, né? Então, às vezes, eu falei no início, a gente ainda pega o físico, que é o mais fácil de cuidar. E quando chega no interno, quer dizer que aqui a carcaça, né, a proteção falhou. E esses relatos são que fazem a gente mostrar e fazem a gente admirar vocês também por trazer tudo isso de que, poxa, as pessoas confiam na gente e elas acreditam no que a gente faz. Isso é muito bacana. Vale todo o esforço, né? Porque eu acompanho a tua jornada e eu sei o quanto toda essa tua caminhada, e tenho certeza que ela não para por aqui. Eu sempre digo, a última pós, o último mestrado. Eu sei que não. E não. Eu sei que ela vai inventar, talvez ela tire umas férias, entendeu? Mas ela vai inventando mais coisas. Mas o quanto isso é uma entrega, não só porque eu vou ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. É uma entrega por amor, por tesão por fazer aquilo, né? E é muito bonito de assistir aqui, vendo a cada novo curso, nova pós, novo mestrado, enfim, novas capacitações aí que tu vai fazendo, quando tu conta sobre aquilo, ou seu novo projeto, né? O quanto teu olho brilha. Então, são profissionais assim que eu busco para me cuidar.
Porque assim como quando as pessoas vêm buscar o meu serviço, eu tenho esse brilho no olho porque eu sou muito feliz e tenho muito tesão fazendo o que eu faço. Quando eu busco profissionais das suas mais variados setores e áreas, eu busco pessoas assim, que têm tesão por aquilo que fazem, porque não faz por dinheiro. Eu tenho certeza, sim, a gente ama dinheiro, né? Porque dinheiro é maravilhoso e necessário. Precisa pagar conta, né? Exato. Mas... Uma viajadinha. Mas essa tua busca, tu continuaria fazendo por ti. Sim. É muito além do que buscar dinheiro. É algo que é pra ti. É um conhecimento, é uma sabedoria pra ti, é pra dentro. E aí pra fora fica mais fácil, fica mais bonito e, enfim, eu amo. E olha que cuidar de amigo não é fácil. Porque os amigos são nossa família, né? Uma extensão da família. Família é fácil cuidar, porque a família sempre confia na gente. Agora, amigo, a gente... É porque os amigos bebem com a gente, né? Daí se te estragar, vai beber com quem? Daí tem que arranjar, como diria a Paula no programa da Xuxa, e os amigos, Paula, troca por outros. Que horror. Mas amigo, assim, não tá um mercado não tá fácil, né? Eu vi esses dias, não sei se não foi tu que me mandou um reel sobre isso. Amizades aí com mais de 10 anos é artigo raro, né? E eu sou muito feliz de ter tu, a Carol, a Fer, e tenho outros poucos amigos de longa data, e isso é muito rico. Não há dinheiro que pague, e com certeza tê-los na minha vida trazem muito alinhamento aos meus chakras, a minha coluna, as minhas emoções. E só quem tem amigo sabe o quanto amigo vale muito mais do que dinheiro e taças de vinho. Mas compartilhar taças de vinho com amigo é sensacional. É sensacional. Muitas taças. Vamos agradecer aqui meus patrocinadores de novo. Ótica Veneza, sempre aqui combinando meus lookinhos, né? Me deixando enxergar o mundo, inclusive porque eu sou cegueta. Boccati sempre me mandando vinhos incríveis, sempre sendo parte dos meus projetos e da minha mesa. Quando está na minha mesa, eu tô pagando pelos vinhos, entendeu? E eu pago com prazer, porque Boccati tem um serviço incrível. Denilson é sempre maravilhoso, me mandando assim, ó, vinhos deliciosos. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Precisando... Sempre precisamos, gente, infelizmente. Sempre acontece um susto, assim, no feriado, normalmente. Então, Jacir. Vou te passar o contatinho. Jacir é incrível. Descarga não funcionando, pia vazando, lâmpada queimada, fusível que deu ruim. Jacir. Inclusive, resolveu aqui. Lembra que chovia aqui dentro? Jacir resolveu. Olha só. A mulher dele, que não me escute, Fer, ó, essa parte a gente cancela pra você. Eu chamo Jacir de marido de aluguel. Né? A gente não tem um final feliz? Não. Mas assim, o prazer de ter a casa iluminada, os canos funcionando e não chover dentro de casa é quase um prazer sexual, entendeu? Clínica Bloom, maravilhosa, de Hélio, sempre cuidando da minha poker face. Inclusive, assim, obrigada. Porque levar a vidinha que eu levo, assim, dormindo as 3 horinhas por dia, não indo na academia e às vezes comendo em pé, o colágeno dá uma reclamada, entendeu? Grita. E Essência em Foco, Amanda e Richard fazendo um trabalho lindo de fazer as mulheres, as pessoas se enxergarem no seu brilho, na sua essência mais profunda, enquanto conversam assim, despretensiosamente. Então vocês têm um trabalho lindo. Muito obrigada, meus patrocinadores. Laura, obrigada pelo teu tempo. Eu sei que a sua agenda é disputadíssima. Inclusive os contatinhos, lamento, hoje ela veio pra mim. Então, muito obrigada por tu estar aqui. Eu sei o quanto o teu tempo vale ouro. E muito obrigada, amiga. Eu que agradeço. Obrigada. Eu fico muito feliz de poder compartilhar a minha experiência e o que eu faço. Pra mim é sempre muito prazer. Deixa eu beber, que senão dá azar, peraí. Eu ia te dizer, 7 anos é muito tempo, amada. Já não tá bom o negócio. E eu fico muito feliz, realmente, porque eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado.
E ainda mais com pessoas que a gente gosta tanto, eu fiquei super feliz com o convite. Eu tava no meu aniversário lá e eu, meu Deus do céu, e daí eu disse, nossa, eu te chamo segunda. E eu agradeço também as pessoas que estão assistindo, assim, por ter se interessado pelo tema, né? Diz pra elas ali, ó, que tem que se inscrever no canal. Se inscrever no canal, curtir, dar like, compartilhar, mandar pra todo mundo, não só o vídeo, mas tudo, né? Isso aí. Sabe por quê? Porque as suas contraturas musculares, as suas articulações, as suas emoções estão conectadas a isso. Porque o conhecimento tem que ser compartilhado. Quanto mais você compartilha, você multiplica essa informação, o seu corpo vai ficar melhor, eu te garanto. A Laura, inclusive, falou que ela vai receber, vai dar jeito na sua agenda. Todas vocês que falaram que vieram aqui, ó, do podcast, ela vai encaixar dentro da sua agenda, entendeu? Quando der. Entendeu? E ela vai deixar vocês assim, ó. A gente sempre dá um jeito. Maravilhosas. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, segue @Laura Fisiolaura Gezago, que é de guerra, tá? Fabielle MB @PapivinhoRS. E, obviamente, aqui no Instagram só vai os cortes. Então, se tu quer acompanhar toda essa conversa para entender aonde a raiva que você tá reprimindo tá atingindo, aonde a sua tristeza tá reverberando dentro de suas entranhas, assiste o episódio completo lá no YouTube. Papo e Vinho Podcast. Se inscreve e a gente se vê quinta-feira, 20 horas, em novo episódio. A gente segue aqui bebendo. É isso. Beijos!